Olá, começou o Hashtag Educa, nossa conversa sobre educação aqui na NET, no canal 26, na Multirio e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo ao Hashtag, esse programa é feito com maior dedicação, carinho, enfim, entusiasmo para você. Por isso, vem para cá, participe. Você já sabe, você participa com a gente através das postagens no nosso Facebook. Se você estiver acompanhando a gente pelo Face, coloca aí, envia as suas questões, suas dúvidas, seus comentários, conte a sua experiência, a gente quer te ouvir. Ou se você estiver acompanhando o Hashtag pelo conforto de uma tela maior, né, aí pela televisão, mas estiver do lado do seu smartphone, você também participa com a gente através do WhatsApp, o que for mais confortável para você, viu? Na hora de assistir a gente. O importante é você vir para cá e participar. E o tema de hoje, ele tem a ver com uma transformação na nossa maneira de lidar com as nossas relações, o nosso conhecimento de uma maneira geral, com o conhecimento de uma maneira geral, com memória, com pertencimento, enfim. Você já se deu conta do quanto as tecnologias provocaram essas mudanças irreversíveis nessas nossas relações com o outro e com a gente mesmo, com todo o nosso passado? Você já se deu conta? Essas transformações, elas também chegaram aos museus. Desde o início do século XXI, os depoimentos pessoais de quem protagonizou ou testemunhou um dado período histórico ganharam a categoria de objeto de museu. Gravadas entrevistas audiovisuais digitais com indivíduos que vivenciaram eventos marcantes na história, agora fazem parte de coleções e pesquisas de museus. E mais ainda, esses testemunhos se tornaram componentes importantes nas estratégias de design de narrativas e exposições nos museus. Agora, qual é a relação do testemunho? A gente chama até de museu testemunhal. Qual é a relação do testemunho e qual a contribuição desse novo objeto para a pesquisa e a museologia? O que é memória oral e como ela contribui para a cultura? Quem conversa com a gente sobre esse tema é o presidente da Associação Brasileira de Educação, Delmo Morani. Seja muito bem-vindo, Delmo, aqui ao Hashtag Educa. Obrigada pela sua presença, viu? Obrigado pelo convite. E a museóloga, mestre em História Social da Cultura e doutora em Políticas Públicas em Museus pela Universidade Lusófona de Lisboa, Mariana Várzea. Seja muito bem-vinda ao Hashtag Educa, Mariana. Obrigada pelo convite. Obrigada por vocês terem vindo. E a gente já começa com o Delmo pelo seguinte, a gente tem uma notícia boa aí para você que lida com educação. A Associação Brasileira de Educação criou o Museu Virtual da Educação, Delmo. E numa parceria com a Multirio, estão sendo coletados os depoimentos de personalidades da educação aqui nos nossos estúdios. Durante as próximas quintas-feiras, o Hashtag Educa vai trazer para você, excepcionalmente, entrevistas ao vivo com essas personalidades que vêm dando depoimentos aí para o Museu da Educação. Por que, Delmo, que vocês decidiram criar um museu virtual da educação e usar mesmo esse recurso do testemunho como acervo? Bom, o museu, ele é resultado, ele foi criado a partir de um acervo muito importante, um acervo enorme, gerado ao longo de quase 100 anos de existência da ABE. A ABE acabou de completar 95 anos, agora no dia 15, a data simbólica, dia do professor, né? E ao longo dessa história, ela esteve presente nos grandes momentos, nos grandes debates da educação nacional. E coletou ao longo de toda essa história cerca de 500 mil de itens que compõem esse acervo e que são objeto de pesquisa por estudiosos do Brasil e do exterior e que vêm visitando o ambiente da ABE para consultar esse acervo fisicamente. Isso se torna extremamente complicado na medida em que nós temos lá documentos de quase 100 anos que já estão fisicamente muito desgastados, precisando passar por restauração, etc. E o meio de preservar a peça histórica, preservar o documento, enfim, preservar esses itens todos como peças históricas e, ao mesmo tempo, mantê-los disponíveis para pesquisa, foi um grande processo de digitalização e levar tudo isso para o ambiente virtual. Ora, levar para o ambiente virtual simplesmente era vamos dizer assim, um desafio em si que envolvia uma série de questões de tecnologia que precisavam ser resolvidas, como, por exemplo, nós temos documentos
grafados em português antigo. Por exemplo, farmácia com PH. Como nos mecanismos de busca isso poderia ser colocado para que eles pudessem ser encontrados pelos pesquisadores. Enfim, os requisitos de tecnologia para viabilizar isso eram muito grandes e, à medida que fomos estudando essas soluções, a ideia de transformar isso num museu e num museu que estivesse na continuidade de coletar informações importantes para os pesquisadores do futuro, levou à criação da ideia do museu. O projeto foi um projeto aprovado na lei de ISS da Prefeitura do Rio, da Secretaria de Cultura do Rio, e a gente vem tendo bastante êxito na questão da captação de recursos e na viabilização disso. Bom, a etapa sobre a qual você está se referindo é a da busca dos depoimentos das grandes personalidades que hoje têm uma presença importante no ambiente educacional e da cultura no país, para colocá-los como depoimentos vivos que estão exatamente na direção dessa transformação, desse novo momento em que a tecnologia está afetando a vida de todos nós. É nessa direção que a ideia do museu vem se desdobrando. Agora, Mariana, por que, por exemplo, os testemunhos, a gente está falando isso porque eu, como repórter, lido com entrevista de uma outra maneira mesmo, né? E isso, para mim, é dado, a informação desde sempre. Quando você faz pesquisa também, principalmente pesquisa qualitativa, já que a gente está aqui, né, com dois especialistas em educação, na qualitativa também a gente costuma fazer muita entrevista e é importante para a gente as entrevistas. Por que as entrevistas dessa maneira, como testemunho, depoimento mesmo, ganharam essa categoria de objeto de museu? Então, a gente pode analisar essa questão de diferentes pontos de vista. Por exemplo, existem já museus que nasceram a partir de depoimentos, como é o caso do Museu Virtual da Educação, a que eu parabenizo. Acho que era um museu que vai fazer uma diferença, vai ser importante para a rede de museus brasileira. Vou fazer essa divulgação do projeto, que é muito bacana, muito colaborativo, está dentro desse espírito contemporâneo dos museus. Mas voltando, o Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, que foi criado em 65, ele é um museu que tem um projeto de depoimento de músicos e sambistas que é estratégico, que é um acervo valiosíssimo para o Brasil. O próprio Museu da Pessoa, que foi criado em 2015, já totalmente no ambiente da internet, também é um outro museu que traz uma perspectiva já da narrativa como objeto de memória. Então, qual é a diferença? A diferença é que hoje, com o avanço da tecnologia e de todas essas ferramentas de registro da informação e de construção da informação, a gente não consegue mais contar uma história sobre um determinado ponto de vista só, como era antigamente. Então, você tinha uma ideia de belas artes, da história com H maiúsculo e a história com E minúsculo, com essas ferramentas em que as pessoas podem narrar aquele fato a partir do ponto de vista delas, ficou impossível de você contar a história dessa maneira linear. Então, os museus, percebendo também que já não poderiam mais se limitar a um conceito de exposição, a um conceito de narrativa que fosse só tomada sobre um ponto de vista, seja ele histórico, seja ele cultural, seja ele ético, então, étnico. Então, assim, o que é importante? O testemunho passa a ser esse diálogo que aquele museu promove ou com a peça do seu acervo, ou com uma determinada visão sobre o período histórico, enfim. Então, essa aproximação tem sido cada vez mais importante, sobretudo agora em que todos nós podemos construir e publicar a nossa visão do que está acontecendo. Isso é uma coisa interessante porque a gente, enfim, eu me formei em 98. E aí a gente, na faculdade, tinha aquela coisa, a gente precisa ouvir os especialistas, nem todo mundo tem o que dizer e às vezes com responsabilidade, etc. e tal. Então a gente sempre teve um crivo, né? Não é à toa que temos dois especialistas aqui sentados nas nossas poltronas do hashtag. Mas com as redes sociais, com as mídias digitais do jeito que a gente tem, hoje todo mundo tem um ponto de vista da história para contar e todo mundo grava, todo mundo registra. A nossa memória, a nossa oralidade mudou por conta disso? Vocês acham? Eu acho que a gente está vivendo um momento de crise de determinadas representações. Eu acho que mais do que a ideia do especialista mudou, é a ideia de que a gente
vai construir de forma colaborativa, co-construtiva esse conhecimento. Então, assim, por exemplo, a própria área de museus hoje, ela percebe a necessidade de se especializar na cultura digital. Seja porque ela vai criar essa perspectiva da preservação documental e também da difusão de uma história a partir de um determinado grupo, como foi criado o Museu da Educação, um museu virtual, seja porque a gente já tem essa complexidade de que você não consegue mais, de novo, falar isso linearmente. Então, acho que o especialista ele continua dentro de uma perspectiva que contribui para aquele conhecimento, que aprofunda aquele conhecimento, mas a forma de ver esse conhecimento é que está sendo colocada em xeque e que está sendo feita de uma forma diferente, na própria escola, né? Hoje o professor tem o desafio de saber que o aluno dele, em 2 instantes, acessa aquele conteúdo. Como é que constrói essa experiência de aprendizagem junto? Perfeito. A ideia do museu como uma coisa estática, onde você conserva peças históricas que vão ser visitadas, vão ser olhadas com um olhar estático de um momento que aconteceu, de uma coisa que aconteceu num determinado momento, também está sendo afetada pela entrada da tecnologia violentamente, velozmente, como está entrando na vida de todos nós. Então, os museus eles estão ganhando uma dinâmica diferente. Eles precisam trazer a discussão para dentro do olhar de quem os está visitando. Então, trazer os depoimentos para dentro dos museus é, com certeza, parte do momento que nós estamos vivendo de transformação. Agora, quais educadores vão fazer parte desse museu, desses depoimentos? Na verdade, o projeto de depoimentos é um projeto contínuo, né? Nós estamos dividindo em etapas os projetos de gravação, porque, como você sabe, não é simples você trazer a pessoa, já é uma complicação, depois gravar, editar, enfim, é um processo complicado, demorado. Então, nós estamos fazendo nesse primeiro momento com Carlos Alberto Serpa, Paulo Alcântara Gomes, Roberto Boclin, Henrique Zaremba, Regina de Assis, Mozart Neves Ramos, Simon Schwartzman, enfim, nomes que estão compondo esse primeiro momento. Mas o projeto é de continuidade. Só pegando aqui um gancho no que ele está falando, se você não é tão específico assim da área e está acompanhando a gente está falando de pessoas que tiveram um papel importantíssimo. Vamos lá. No antigo vestibular, na maneira de acesso às universidades públicas, né, quem mexia com isso, a gente tem aí Fundação Sesgran Rio, né, acesso a vestibular, concursos públicos também com Fundação Sesgran Rio. Regina de Assis é uma figura importantíssima. Se hoje, por exemplo, a Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro produz mídia, e foi uma coisa que eu me surpreendi quando eu entrei na Multirio há 13 anos atrás como repórter, que eu me dei conta do material incrível que é produzido na Rede Municipal de Ensino de Audiovisual por conta da Regina de Assis Multieducação e mídias dentro de escola. A gente está falando de educação de massa, né? São mais de 1.500 escolas. Né? Você está falando também de pessoas importantíssimas no ensino técnico, profissionalizante, ensino médio. Roberto Boclin, especialista reconhecidíssimo na área de educação profissional, é uma pessoa com uma bagagem extraordinária nesse sentido. Paulo Alcântara Gomes, ex-reitor da UFRJ, ex-presidente da Redetec, enfim, pessoas com uma trajetória extremamente importante nesse campo, né? Agora, Mariana, de que maneira, por exemplo, a gente está falando desses depoimentos, né? De que maneira as gerações futuras, né, de estudantes, de pesquisadores e até de cineastas, porque a gente está falando de uma construção, se a gente tiver que fazer, por exemplo, um documentário sobre uma personalidade de um desses museus, né, testemunhais que a gente tem aí pelo planeta de uma maneira geral e até da educação, você tem a chance de você ter no testemunho, mais do que no áudio em si, mas no visual, quando você tem isso gravado, né, em vídeo, você tem a chance de ter o comportamento da pessoa, a respiração, o trejeito. Eu acho que isso é muito importante para quem é cineasta também. De que maneira esse tipo de acervo contribui para a aprendizagem dessas futuras gerações e para a pesquisa mesmo? Então, vou usar um outro exemplo que me ocorreu quando a gente estava conversando, o Museu do Amanhã. O Museu do Amanhã, então, é um museu que já nasce totalmente sem acervo, lidando com questões sociais,
emergentes e urgentes, como a mudança climática, como toda a ação do homem sobre a terra, o papel do homem na preservação do meio ambiente, na construção do futuro. Quando você chega no Museu do Amanhã, você é convidado a interagir com um sistema de inteligência artificial chamado Iris. Então, o sistema ele te acompanha na sua visita, ele já pega a sua respiração, que obras que você perguntou e visitou. Olha só, o museu já usando não só da tecnologia testemunhal, mas de outros tipos de percepção, que é a condução do visitante e do público no museu, o que ele está prestando atenção, qual é o motivo de interesse dele, coletando depoimentos desse público. O Iris já é acervo do Museu do Amanhã, que é hoje o museu mais visitado da América Latina, está no Rio de Janeiro. E é um museu que fala de futuro. Então, eu acho assim, um sucesso do Museu do Amanhã, né? Eu estive lá no dia 15, no Dia dos Professores, e está lotadíssimo, por diversos públicos, por diversas pessoas, uma incrível visitação, está justamente porque ele está lidando com questões contemporâneas, mas ele está coletando esses depoimentos da juventude. Né? Então, assim, tem alguns museus que já estão vitaminados para isso, que já vêm percebendo que, ao você colher um depoimento, você sensibiliza também o seu interlocutor. Você pergunta para ele sobre o que ele acha importante preservar, como é que ele pode ajudar na preservação, no meio ambiente, na construção de uma sociedade melhor, mais sustentável. Então, nesse momento, se você coleta essa observação, você também cria um interesse, um compartilhamento, né, de uma memória não só do que essa pessoa é, mas do que ela está vendo para o futuro dela e como ela pode construir esse futuro em conjunto. Então, é uma tendência muito forte. Já que a gente está falando em tendência, e se você não visitou o Museu do Amanhã, vá lá, viu? Programaço também ali na região do Porto, na Praça Mauá. A gente sabe da arquitetura espetacular que ele tem, mas a experiência, eu acho que, na verdade, século XXI, quando a gente fala de inovação e tecnologia, acho que a palavra experiência, né? O experimentar, o vivenciar, é a chancela do que a gente vem trabalhando aí ao longo desse tempo com ideias, conhecimento, enfim, experiência, né? As universidades agora têm vivido isso, né? Experiência. O que a universidade me dá como experiência para o futuro também? A educação aí o vem se especialista encontra o lugar dele, né? Porque o especialista é aquele cara que conhece e que pode enriquecer a qualidade da experiência, né? Então, a gente voltando de novo, assim, ela é validada no momento em que você estabelece um diálogo sobre um determinado tipo de memória, como você viu e observou aquele passado, ou onde você estava naquele momento que foram tomadas essas decisões, ou qual é a alimentação do futuro, o que você come hoje, e o que você come hoje impacta na saúde do planeta, o que a gente vai comer no futuro. Isso está lá dentro do feedback do especialista. Ele vai dizer, olha, é preciso prestar atenção nisso, ou é preciso observar esse ponto de vista, que é um educador, né, que diz assim, exatamente qual é o processo de aprendizagem e como ele lhe dá escolhas. Né? Porque a educação, para mim, eu acho que o papel mais bonito da educação, que o museu também tem esse papel educador, é te propor cenários de estudo e reflexão e te dar a possibilidade de escolha. Né? Já que a gente está falando de reflexão, para que erros não se repitam, esses tipos de museus que a gente tem depoimentos, eles aparecem muito forte nos museus de guerra, exatamente para que você não repita as experiências de genocídio, por exemplo, como o Holocausto. A gente vai trazer aqui um vídeo que eu acho interessantíssimo, tem a ver com o que a Mariana estava falando do Museu do Amanhã, da inteligência artificial, machine learning, né? Uma série de coisas, mas também tem a ver com a capacidade de reflexão mesmo, que é essa história que a gente está comentando. Você vai ver agora um vídeo que ilustra essa relação do depoimento, e ele é produzido pela Fundação Shoah, nos Estados Unidos, em Los Angeles, na Califórnia, e inaugura um formato ainda mais inovador de depoimentos coletados dos sobreviventes do Holocausto. E a gente vai ver, eu fiquei surpresa. Só para você ter uma ideia, essa Fundação Shoah, ela está ligada à Universidade do Sul da Califórnia, que é a Universidade do Spielberg. Então, vamos dar uma olhada no que vem por aí. Vamos lá. The Holocaust is an undeniable and horrific chapter in human history in which 6 million Jews and countless millions perished in genocide and crimes against humanity during the Second World War.
New Dimensions in Testimony is a new format of interview by which you can ask your questions of a Holocaust survivor who has videotaped many, many answers to many questions, so that the questions that you have will be answered directly, in person, life-size and 3D. How old were you when the war ended? I was between the ages of 13 and 14 when the war ended in 1945. We understand very well the power of conversation between Holocaust survivors and the younger generation. We've seen it in our schools, we've seen it in our universities. That conversation, that moment of dialogue where I ask my question and I get it answered, is just it's magic in the room when that happens. And we wanted to try and find a way to preserve that as best possible. New Dimensions in Testimony was the brainchild of Heather Mayo, who ran a company called Conscience Display, creating exhibitions around Holocaust survivors. She came to the Shoah Foundation and said, I want to create an interactive exhibition where people can just walk up and talk to a Holocaust survivor. We are almost out of time to have deep conversations with Holocaust survivors. If we don't have these conversations now, they will never take place. And so the Shoah Foundation got together with her and with the Institute of Creative Technologies, also at the University of Southern California, and we put together a tech team and a content team and an exhibitions team to create this interactive exhibit, which will allow the survivors then to continue to tell their stories for many years to come. This project's important because curiosity drives learning, and what this is really is an engine for curiosity around what did the Holocaust mean? What did it mean to you? What did you experience? How do you feel about it all these years later? What do you think about God and genocide and revenge and justice? Whatever your question is, there's going to be an answer to it. You already forgot. You wanted me to remember back 70 years from now, and you forgot the question you just asked? What's wonderful about conversing with these Holocaust survivors in this interactive form is that it's about you. It's about what you want to know, not what you're being told. And so the conversation allows you to learn in a way that most suits your interest. And that's where the deepest learning takes place. Do you feel hope for the future? I always feel hopeful. If I wasn't hopeful, I wouldn't be talking to you or anybody else about my experiences. So what I've learned from this program is there's always more questions to ask. There's always more clarity you can get. And that we should never stop asking questions. Você achou incrível, a gente também achou, vi que Mariana também gostou dessa. Óbvio que aquela entrevista ali, ela é feita com uma possibilidade gigantesca de palavras. Se a gente pensar em algoritmos, você tem futuro, esperança, tudo que é relacionado ao futuro, medo, esperança, né, ansiedade. Conforme você pronuncia, a inteligência artificial faz toda a conexão e te dá aquela resposta que, né, na verdade, acaba sendo uma resposta pessoal para você através da inteligência artificial. Mas é uma entrevista muito bem estruturada, uma coleta de dados muito bem estruturados. E eu acho que tem uma fala ali que eu gosto muito, que ele fala assim, sempre tem pergunta para fazer. Educação é feita de pergunta. Com certeza. Mais do que respostas. Não é? Mais do que respostas. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho o que vocês acharam dessa experiência de ter um holograma conversando com você. Extraordinário. É o mundo. Hoje, quando você fala em educação, e educação à distância, por exemplo, você tem recursos extraordinários para disseminar a educação. Vamos dizer, esse encaminhamento, ele nos parece hoje extraordinário. No entanto, ele é o momento que nós estamos vivendo, ele é a nossa nova realidade. Então, conversar com holograma é algo que em pouquíssimo tempo será algo absolutamente natural, está no nosso dia a dia, incorporado no nosso dia a dia. Você ficou encantada, né? Eu fiquei aqui lembrando da Isaac Dinesen, que ela diz que você você consegue superar uma grande dor se você conta uma história sobre ela. É muito bonito esse texto, inclusive está na Hannah Arendt, na Condição Humana, quando abre o livro. Lidar com esses testemunhos assim, pelo holograma foi incrível. Eu fiquei pensando nas relações familiares, o que nós vamos gerar de memórias, primeiro as nossas, né? Fiquei pensando, será que eu,
como avó, vou falar com meu bisavó, vou falar com meu bisneto, o que eu fazia, o que era o Rio da minha época, como é que eu me comportava. Possibilidade infinita, né? E muito interessante o museu trazer isso e trazer essa possibilidade de diálogo. Eu acho que a gente cada vez mais vai construir, né, essas novas narrativas. Me lembrou também, por exemplo, um museu muito interessante, que eu gosto muito, que é o Museu de Favela, que fica em Ipanema, que fez um trabalho de escuta dos moradores, porque, assim, foram áreas muito excluídas da memória oficial. Então, eles criaram um profissional que eu acho que pode ser um profissional do futuro, eu falava que é a escutadeira. Porque, às vezes, o morador ele foi tão desprovido de ferramentas de construção da memória dele, aquilo foi considerado tão desinteressante dos moradores de comunidade, que esse museu criou uma metodologia que é como você escuta o outro, como você cria uma ferramenta de escuta, de registro de memória, e com isso vão surgindo formas que ligam a comunidade, mas formas também que separam, que confrontam pequenos nós que estão ali naquele espaço e que o museu foi permitindo abrir, costurar, criar um outro circuito de visitação afetiva, cultural daquele espaço, né? Então, assim, surge, claro, nos museus do Holocausto, mas também estão nos museus africanos. Tem um museu lindo na África do Sul, que é o museu, se eu não me engano, do coração, do grande coração da mãe, é um nome africano, que fez todo o trabalho de tentar criar um acordo entre o que foi aquele governo e a comunidade que foi ali subjugada durante tanto tempo, e isso também passou pelo museu. Então, o museu também tem esse lugar da superação da dor, mas essa mensagem para o infinito, porque é isso, né? Daqui a pouco vamos virar hologramas. Pois é, você estava falando isso, Minority Report, acho que já traz isso um pouquinho nas memórias do Tom Cruise, ele lembra da filha e da esposa, né? E ele acaba projetando um holograma ali e ele vê. Acho que é Minority Report, é isso? É isso. Acho que tem esse trecho do filme. De repente eu estou esquecida, confundindo os filmes, mas eu sei que tem um trecho que é assim. E a gente queria também passar um vídeo, a gente já está indo para os minutinhos finais do hashtag, mas eu queria trazer para vocês uma experiência vivida pela Alessandra Sauberman, que é a diretora do programa, aqui do Hashtag Edu, que a gente estava fazendo a apuração, enfim, para a produção do roteiro. E olha só que interessante, a gente entrou no Museu da Pessoa e também por inteligência artificial, olha o que a Alessandra viveu ali. Eu queria soltar um pouquinho dessa conversa. Você entra no site e logo um robozinho vem te perguntando: oi, estamos contentes por vê-lo voltar, que tal aproveitar para contar a sua história? Aí a Alessandra se surpreendeu e falou: mas qualquer pessoa pode contar a sua história, né? Como assim? O que interessa? Qualquer pessoa pode contar a sua história, é só entrar no site e, enfim, começar essa programação. E eles acreditam que uma história de vida tem o poder de mudar o mundo. Então, compartilhando a sua história, você pode mostrar para outras a sua experiência. Qual o formato que a gente deve mandar? É vídeo? É MP4? O que é? Tem a resposta aí, olha. Você pode enviar através de texto, vídeos ou fotos, ou a mistura dos três. Para onde a gente manda? Manda, entra no site, vê lá a ferramenta Conte Sua História e vai ficar arquivado. Você envia para a gente e vira um material do Museu da Pessoa, que é em São Paulo, né? Você tem aí todos os contatos do museu, a conversa foi feita, toda a explicação, mas, ou seja, qualquer um de nós podemos virar acervo do Museu da Pessoa, né? É a tendência? Eu acho que fica aí um encaminhamento bem interessante. No caso específico do Museu Virtual da Educação, isso a gente conversava um pouco antes do programa, eu acho que tem um encaminhamento bem interessante para a gente buscar a participação de educadores do Brasil inteiro e conseguir criar um conjunto de material que certamente vai dar ao observador de daqui a poucos anos uma ideia bastante precisa do que era o contexto educacional hoje, né? Então, acho que é um encaminhamento muito, muito, muito significativo. Fiquei muito bem impressionado. E a gente estava conversando antes, um pouquinho do programa começar, a comunidade escolar faz parte da educação. Então, a gente tem desde os agentes administrativos, as serventes, o pessoal da limpeza, todo mundo faz parte da história da educação. Cozinheira. Né? Com certeza, né? Falávamos sobre a merendeira, né? O papel da merendeira.
Interessante, acho que temos um caminho interessante no caso específico do Museu da Educação, do Museu Virtual da Educação. Acho que tem um encaminhamento que enriquece bastante o ambiente sob o ponto de vista da finalidade primeira do museu, que é gerar material de pesquisa para a formação docente. Ele estar disponível amplamente para a formação docente. Então, acho que agrega bastante. Muito legal. Olha, já me avisaram aqui no ponto que a gente estourou o programa já, o horário. Eu queria agradecer a vocês, dizer que, olha, o material tanto do Museu Virtual da Educação quanto o material do Hipermuseus, a gente vai disponibilizar nas postagens no nosso Facebook. Eu queria agradecer, Mariana, muito obrigada por ter vindo. Você também, Delma, obrigada por ter vindo. Parabéns pelo trabalho de vocês. E a você que acompanha o Hashtag Educa, obrigada também pela companhia. E já sabe, tem mais conteúdo no nosso portal sobre esse tema e nas postagens aqui no nosso Facebook do Hashtag, viu? Vem pra cá, a gente te aguarda. Até o próximo programa.